E aí, gente, tudo bem com vocês? Galera, vamos continuar aqui a nossa Sociologia do Desenvolvimento, certo? E dessa vez, galera, nós vamos falar de um ponto assim que é um diferencial muito grande no nosso livro, porque traz uma outra abordagem sobre o mundo e sobre as questões complexas da sociedade e da economia, ok? Que são as teorias do subdesenvolvimento, ok? E essas teorias aqui do subdesenvolvimento, gente, são diferentes do que nós já vimos até agora nesse capítulo, porque até então nós vimos aí um desenvolvimento socioeconômico visando mais a questão do capital, visando o capitalismo, visando a economia capitalista, certo? E as dificuldades e avanços que o capitalismo proporciona, tá? Vimos também aí, gente, as abordagens e perspectivas do desenvolvimento, ok? Quando nós começamos a entender que as soluções aí para os problemas do capitalismo fogem das questões econômicas, vão além, até porque nós vamos ter aí um keynesianismo que vai incentivar a questão do emprego, a questão da escola, da saúde, da segurança, não é? Os investimentos no social. Nós vamos ter aí uma noção intervencionista do Estado nas crises do capital, e é uma coisa que os capitalistas odeiam, mas acontece, do Estado tomando a frente e tentando solucionar os problemas existentes a partir de uma economia quebrada, não é? Também vamos ver aí, principalmente na abordagem de perspectivas do desenvolvimento, nós vamos ver uma solução por reciprocidade, ok? Quando as economias que estão em dificuldade começam a investir, não pela lei de mercado, né, mas começam a investir pela questão humana, né, começam a investir aí pelos fatores éticos, né, onde os indivíduos olham a problemática generalizada de um país e investem no indivíduo para poder sanar com essas dificuldades, né, amenizar, acabar, enfim. Nós já vimos tudo isso, gente. Vimos aí também o Karl Polanyi, né, que traz aí essa mesma perspectiva do investimento no indivíduo, né, deixando um pouco de lado aí a questão do investimento maciço em economia, né, nas condições aí favoráveis do mercado, e sim investir aí em diminuir a desigualdade social, beleza? Ao invés de investir totalmente na economia, investir no social e no entendimento de sanar as dificuldades, a desigualdade social, beleza? Então, gente, sem mais delongas, vamos falar agora do nosso ponto aqui de estudo, que são as teorias do subdesenvolvimento. Beleza, galera? Então vamos nessa. Vamos começar? Então, gente, essas teorias do subdesenvolvimento, elas vão aparecer, gente, no intervalo aí de 1940 a 1950, quando vai surgir aí uma nova interpretação do desenvolvimento econômico e social da América Latina, tá? E quando surge essa nova interpretação, que seria o quê? Esse olhar para si mesmo, né? Esse olhar para a nossa história como América Latina e ver aí os pontos que aconteceram, as situações que aconteceram no passado que refletem até hoje na economia daquele país, naquela sociedade, beleza? Então, gente, devido a essa nova interpretação, nós vamos dar início aí à formação da CEPAL, ok? O que é a CEPAL? Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, ok? Gente, os fundamentos, a base, né, para esse conselho vai ser aí elaborada pelo economista argentino Raul Pribidi. O Raul Pribidi, gente, além dessa formulação dos princípios da CEPAL, né, nós vamos ter aí uma teoria da dependência, porque a análise dele sobre a América Latina e as dificuldades e a disparidade entre os países desenvolvidos e os países não desenvolvidos, essa análise dele vai proporcionar aí uma crítica muito grande e um questionamento sobre os papéis de cada país, né? E o se colocar, né, de um país sobre os outros países, ok? Então, em 1950, gente, ele vai escrever um ensaio com o seguinte nome, tá? Crescimento, Desequilíbrio e Disparidade. Interpretação do processo de desenvolvimento econômico, né? Gente, esse texto vai ser uma crítica tão grande que ele vai ser considerado na América Latina como um manifesto da América Latina. O manifesto de quê? Do reconhecimento da América Latina pela própria América Latina. De analisar e observar as dificuldades que foram construídas na América Latina desde a sua colonização. A desigualdade que foi construída desde a sua colonização. Né? Então, quando o Raul Pribidi traz essa análise, essa crítica, né, ele traz aí essa crítica cheia de um equilíbrio em que a América Latina começasse a negociar, começasse a pensar economicamente, não somente visando a questão do capital puramente dito, mas visando também e adequando as suas dificuldades àquelas exigências do capital, ok? Então é importantíssimo a gente colocar isso e é valiosíssimo isso para nós como América Latina dentro dessa análise aí do Pribidi, beleza? Então nós temos que compreender que a América Latina ela não é desigual de agora,
ela não é desigual de 10 anos para cá, mas de séculos para cá, certo? Então, nós temos que compreender que foram aí séculos de escravidão, de exploração, de dominação de um povo sobre o outro. E o que nós temos hoje como desigualdade, como situações desfavoráveis, como uma distribuição desequilibrada dos recursos, da tecnologia, é resultado do que essas nações sofreram no passado e continuam sofrendo na atualidade, ok? Então é importante a gente compreender essa visão do Pribit, né, em relação a esse se compreender da América Latina. Vamos nos compreender para a gente poder agir a partir de agora, ok? E como eu disse no início aqui, fala também dos papéis que vão ser impostos, né, de uma nação sobre as outras nações. Gente, o Pribit ele vai propor a divisão do mundo entre dois conceitos, tá? O conceito de centralidade, ou seja, centro, né, países do centro, países centrais, que são os países mais desenvolvidos e industrializados, tá? São os países mais ativos nas questões mundiais, tanto sociais, econômicas, políticas, enfim. São os países que determinam, que vão direcionar aquilo que eles acham que é correto, certo e que é estratégico, entendeu? Então eles são considerados como ativos também, tá? E os países periféricos, que na visão do Pribit são as nações em desenvolvimento e que têm uma postura frente ao mundo passiva, tá? Uma postura mais contida, tá bom? Então, gente, essa postura, essa compreensão ou realidade desigual ia proporcionar, ia refletir no que a gente acabou de falar agora, né? Isso ia refletir nos papéis de cada país, certo? Os papéis mais de ação, os papéis mais de determinação iam ficar nas mãos dos países centrais, né? Então os países centrais iam determinar aquilo que deve ser feito e o que não deve ser feito, né? E os países periféricos iam acatar essas ordens, né, ou sugestões, como nós vamos identificar isso tanto pelo Banco Mundial como pelo FMI. Eles não mandam você fazer nada, eles te dão uma cartilha dizendo o que você poderia fazer, mas é aquele poderia quase dizendo faça, né? Então nós vamos encontrar essas determinações dos países desenvolvidos sobre os países subdesenvolvidos, dos países como Estados Unidos sobre os países como Brasil, Argentina, Peru, Equador, enfim, certo? Então nós vamos encontrar o estabelecimento desses papéis, né, internacionais desses países, países que comandam e países que são comandados, países centrais, países periféricos. Então, gente, essa compreensão do Pribit, né, traz aí pra gente esse entendimento de centrais e periféricos, de países que comandam e países que são comandados, que são determinados em seguir um papel específico, né? Beleza. Então, assim, essa ideia, gente, que nós vamos ter aí, vai fundamentar uma crítica, vai construir aí uma crítica à teoria das vantagens comparativas, ok? Que no livro da gente, erroneamente, coloca como se essa teoria das vantagens comparativas fossem de Adam Smith e de David Ricardo. Mas, para falar bem a verdade, gente, a teoria das vantagens comparativas é mais de David Ricardo do que de Adam Smith. Nós vamos ter aí a teoria comparativa absoluta. Aliás, teoria comparativa não. A teoria das vantagens absolutas de Adam Smith, ok? E, sim, a teoria das vantagens comparativas relativas será do David Ricardo, ok? Então é importante a gente dizer isso, tá? E importante também dizer o período em que esses indivíduos vão desenvolver essa teoria. Um no século XVIII, Adam Smith, e o outro no século XIX, David Ricardo, certo? Então, esses princípios do livre comércio, esses princípios da lei de mercado, enfim, não seriam suficientes para sanar os problemas da América Latina, para fazer com que a América Latina evoluísse, certo? Essa teoria das vantagens comparativas, pelo contrário, é uma teoria que só faz manter os países da América Latina em uma forma de dependência dos países mais industrializados. Faz com que os países subdesenvolvidos produzam só um tipo de produto, né, frente à diversidade de produção dos países industrializados, certo? Então o Pribit faz uma crítica em cima disso daí. Está na hora da gente começar a pensar em produzir mais, em desenvolver mais, em ter mais autonomia, né? E para isso nós temos que quebrar, né, tirar essa teoria das vantagens comparativas, porque isso aí é um atraso para a América Latina. Isso na visão do Pribit. Então, gente, é fácil quebrar com essa ideia? É fácil quebrar com essa teoria das vantagens comparativas? É óbvio que não é. Então, gente, não é fácil quebrar com essa teoria das vantagens comparativas. É óbvio, até porque quem se beneficia com essa teoria é quem está no topo da pirâmide, ok? Que são os países como Estados Unidos, França, Inglaterra, China, Rússia. Todos esses países aí, ó, eles estão numa posição de
centralidade ou superioridade, né, sobre os outros países. Então não é fácil, porque os mecanismos usados para a dependência desses países menores frente aos países maiores com desenvolvimento maior é gigantesco, certo? Os mecanismos são variados, né? Por exemplo, só ali na questão da ONU nós vamos ter aí o FMI e o Banco Central, que entram no país, que fazem pesquisas. Eles colocam pesquisadores dentro das escolas, por exemplo, como é o papel do Banco Mundial. Eles fazem pesquisas com alguém avaliando o trabalho de uma outra pessoa, mandando para o Banco Mundial e o Banco Mundial mandando sugestões para a vida dos indivíduos, entendeu? Então é uma coisa assim grotesca, perturbadora. E acontece. Então perceba que não é fácil quebrar com essa teoria das vantagens, né? O livre comércio só proporciona benefício, gente, para uma parcela do mundo, né? Que é essa parcela que está no topo, né? Então não é fácil. Essa relação de poder do livre comércio, das leis de mercado, enfim, só beneficiam as economias, gente, centrais, né, que usufruem aí de grande poderio econômico, industrial, político, exercendo influência sobre os países periféricos. Que influência é essa? De que você, periférico, tem que manter esse papel que você tem aí. Você tem que atuar como manda aqui a peça, beleza? Então, como eu digo que você tem que atuar, você vai atuar. Então, os países periféricos começam a agir da forma que os países centrais pedem, mandam, exigem, né, que ele seja, beleza? Nós estamos vendo atualmente Brasil e Estados Unidos, gente. Não precisa dizer muita coisa, né? Não precisa dizer muita coisa. Então, assim, gente, isso se expressa internacionalmente. Você começa a ver as críticas dos outros países, até dos vizinhos, em relação ao seu país. O papel que o seu país está tendo aí em relação ao mundo, em relação à representatividade que ele tem, por exemplo, num conselho da ONU, por exemplo, né? Quando o cara começa a votar de acordo com aquilo que o país que tem negociações com você, né, diz que você tem que fazer. Então você começa a ver votos que são direcionados, você começa a ver situações estranhas na política internacional, entendeu? E então nós temos isso daí. E como resultado, gente, nós vamos ter aí uma má distribuição, né, dos recursos, dos benefícios, tanto tecnológicos como sociais. Nós vamos ter aí uma má distribuição, vai ser uma distribuição desregulada dos benefícios das tecnologias, certo? E assim, gente, isso mantém aí um ciclo, né, que o PRIBID vai nomear de deterioração dos termos de troca, ok? Vou até repetir. Deterioração dos termos de troca. Anote isso aí, viu? É importante. Deterioração dos termos de troca. Tranquilo? Então, assim, gente, para a gente poder definir, né, essa situação estranha, covarde, entre os países centrais e os países periféricos, o PRIBID traz informações para a gente que são muito válidas aqui para a gente poder ter uma compreensão sobre, ok? Então vamos lá, gente. Como é que nós podemos aí configurar, relacionar, trazer essa questão aí da desigualdade? Nós temos que pensar que o mundo ali que o PRIBID critica é o mundo econômico onde nós vamos ter essas vantagens comparativas, né? Sendo implementadas, e países que só produzem um tipo de produto vão acabar priorizando esse produto, não vão investir em outras coisas porque não é seguro, quanto os outros países mais desenvolvidos vão investir no geral, certo? Vão investir pesado, né? Então, como é que a gente pode identificar, gente, certo? Nós vamos ter a seguinte coisa. Essa desigualdade entre centro e periferia pode ser definida da seguinte maneira. Os países pobres se conservariam como pobres, certo? Ou seja, eu já estou produzindo isso aqui, vou ficar nisso aqui. Ah, se eu sou pobre ou não, o importante é que eu estou lucrando aqui nesse ponto, beleza? Tranquilo. E eu vou continuar minha vidinha e acabou, né? Então esses países eles se conservariam como pobres, né? Pois também não iam ter como processar as matérias-primas. Então eles só produzem as matérias-primas e exportam, né? Pronto. Depois nós vamos comprar aquilo que foi produzido a partir da nossa matéria-prima de forma mais cara, mas não tem problema, a gente compra, né? Pronto. Os países pobres, gente, ao invés aí de produzirem bens manufaturados com maior valor, né, continuavam produzindo bens agrícolas, gente. Bens primários, matéria-prima, tá? Então, assim, aí você me pergunta, ok, mas o problema disso qual é? Não estão produzindo? Não estão lucrando? Novamente, o problema disso, logo de cara, é a manutenção da pobreza, galera. O país não vai se tornar rico, o país vai ter uma alternativa a produzir. E o problema se agrava ainda mais quando esse país fica dependente daquele produto, porque quando se trata da pobreza dos países pobres, tendenciosamente a produção deles é agrícola. Então, gente,
O que se agrava nessa situação é que os bens agrícolas têm um valor variável de acordo com os preços. Ou seja, os bens agrícolas primários têm preço diminuído, gente, com o aumento da produção. Enquanto o valor das mercadorias mais sofisticadas, mais industrializadas, né, importadas, só aumenta. Tá? Então, é dessa forma que os países periféricos tinham que produzir mais matérias-primas para obter igual quantidade de bens industrializados, galera, certo? Então, se condicionava, gente, a periferia sempre a esse papel. Não mudava. A periferia não tinha como evoluir, como se diversificar na produção. Não, ela ia ficar dependente daquilo, daquele único produto e pior. Ia produzir mais matéria-prima, ia ter uma exploração cada vez maior do trabalhador e ainda ia ter que ficar assim, ó, cruzando os dedos para que o preço daquilo que estava sendo vendido não caísse, né? Não ficasse em desvantagem. Ok? Então, gente, para a gente concluir aqui, autores como o Pribit, né, e outros autores cepalinos, que são os autores que são os intelectuais da CEPAL, que analisam a situação dos países periféricos, dos países centrais, que analisam os fatores de desigualdade, não é? Esses autores, gente, afirmavam que era necessário pensar a América Latina tendo por base os contextos históricos, que foi aquilo que eu disse no início do vídeo, né, que o Pribit, por exemplo, propôs, né, fazer esse estudo, desse olhar para si mesmo, da história daqueles países, enfim, e investir a partir da dificuldade de cada país, né? Então, assim, gente, esse contexto compreende, né, especificidades, tá? Que tipo de especificidades? O que eu estou dizendo para você? Especificidades históricas, locais, ok? E também, gente, nós tínhamos aí que rejeitar a aplicação de modelos importados, que não tem a nossa contextualização histórica, que não tem, assim, os nossos problemas, as nossas desvantagens, ok? Que não tem uma relação próxima com o país e com aquele povo daquele país, ok? Então a gente devia deixar de lado as formas econômicas, estratégias e soluções milagrosas que trazem para cá e que o país acaba investindo e caindo de cabeça, né, pensando que vai dar resultado e não dá. Então nós temos que pensar nas especificidades históricas e locais de cada país, beleza? Então, assim, gente, afirmavam também esses cepalinos, né, que era necessário uma forte atuação do Estado. Então perceba, gente, que tendenciosamente esses intelectuais pensavam em um Estado forte em que atuasse como mediador, como investidor, enfim, nesses países, né, da América Latina. Então, o que acontece? O Brasil teria que ter uma ação conjunta aí do Estado, né, com o setor privado, tranquilo, mas que o Estado tomasse a frente, entendeu? E assim, gente, falou de intervenção do Estado na economia como medida de solução, os capitalistas jamais vão aceitar um Estado que se meta nos negócios, entendeu? Mas a solução aqui, a proposta que esses autores cepalinos, né, nos trazem é de que temos que ter um Estado, é necessário ter um Estado forte na atuação aí da economia e dos fatores sociais, certo? Para ajudar a desenvolver, incrementar, né, a industrialização e a superação da pobreza naquele país, ok? Então nós não podemos aceitar assim, vou aceitar isso aqui porque deu certo, porque o meu parceiro econômico ali nos Estados Unidos disse que vai dar certo isso daqui, então ótimo, eu vou seguir isso aqui. Não, cara, porque entra justamente naquilo que o Pribit disse, gente, né? Então nós não devemos aceitar aquelas cartilhas, aquele método pronto que já vem ali do nosso país central, ali, do país que é o nosso parceiro econômico, né, que faz com que a gente se vicie nesse ciclo de troca, de compra e venda corrupto, né, nesse ciclo aí doentio, né, nesse ciclo infectado, né, que os países periféricos acabam acreditando que aquilo ali é a solução de todos os problemas e não tem solução nenhuma. Então, o Pribit, ele já fala disso daí, né, ele já traz essa ideia de um Estado forte, com a atuação na industrialização e na superação da pobreza, frente àquilo que beneficia o ciclo vicioso de negociação entre países centrais e periféricos, que é o que o Pribit fala, que é a degeneração dos termos de troca. Beleza? Gente, espero que vocês tenham curtido. Deu um trabalhinho, já é 4 da manhã, mas estamos aí, viu? Falou, forte abraço e até a próxima. Toca na mão do pai, Pivete!